Feliz sábado a todos vocês que irão assistir agora a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nós estamos iniciando aí mais um trimestre com um tema maravilhoso, que é a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós desejamos a todos um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus. Para esta recapitulação da lição 2, nós temos aqui dois convidados meus, pessoas fiéis ao Senhor Jesus, que amam estudar a Escola Sabatina e vão estar comigo agora, a gente fazendo aquela conversa sobre os temas da lição. Eu estou aqui ao meu lado com o irmão Ivanildo, lá da Igreja do Dom Malan. Muito obrigada, irmão Ivanildo, por estar aqui mais uma vez conosco. Amém, é uma satisfação enorme estar com os compartilhando. E é muito gratificante estar com você mais uma vez e transmitindo aí para os esses. Amém. E aqui eu tenho meu irmão Edielson, professor da Escola Sabatina aqui da Igreja do Auxiliadora, e também um apaixonado pela lição da Escola Sabatina, não é, irmão Edielson? Há quantos Isso anos mesmo? mesmo? Nosso curso de teologia semanal, né? 31 anos, mais ou menos. 31 Escola anos. Sabatina. 31 anos, Já é um teólogo. 31 primaveras de Escola Sabatina. Já é um teólogo. E hoje, queridos, nós temos um tema espetacular, que é a mensagem da cruz. Então, vamos ler ali, por favor, irmão Ivanildo, qual é o verso áureo desta lição 2? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Amém, glória a Deus. Eu achei lindo uma citação que diz assim: nem todas as vitórias parecem vitórias, basta olhar para o Calvário. Aparentemente a cruz vai ser derrota, não é, meus amigos? Aparentemente a cruz vai ser destruição. Mas a forma de exaltação de Paulo vai dar ao sacrifício da cruz e vai contra o pensamento da época dele. Então, na introdução da primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, Paulo ressalta o caráter contracultural da mensagem cristã da cruz. Algo que muitos de nós, vivendo em contextos ocidentais ou cristãos, temos dificuldade de compreender. Isso, meus amigos, porque a cruz, naquele tempo, era a pior pena capital Símbolo que de vergonha. existia em Roma. Nós tínhamos jogar os cristãos às feras. Nós tínhamos o cremácio, que era o cristão queimado vivo, mas nenhum desses chegava a coisa horrenda que era a crucifixão. E a crucifixão era pior porque não só eram para grandes criminosos, pessoas mesmo de alta periculosidade dentro da sociedade, Os assassinos mais desprezíveis da época. como também a família ficava enxovalhada, porque ter um parente que teve morte de crucifixão era algo que a família carregava a vergonha. O Cícero, que é um grande pensador e escritor, ele diz que era um sumo suplício e que era preferível qualquer outro tipo de morte à morte da cruz. Então Paulo vai vir aí e vai nos dizer que a cruz significa essa morte cruel, castigo severo e absoluta vergonha para todo esse povo greco-romano naquela época. Mas se a gente for lá em Gálatas, abra a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13, Paulo vai nos dar outra dimensão da cruz. E é por isso que nós vamos ver hoje. Gálatas, quem encontrou aí pode ler, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O que diz aí, irmão Edielson? Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Contudo, ao contrário do pensamento popular daquela época, Paulo ensinava algo diferente, não é, meus amigos? Ele ensinava que o evangelho era o poder de Deus para aqueles que o aceitavam. E nesses temas que nós vamos verificar hoje, nós vamos estudar, nós vamos recapitular. A lição desta semana destaca vários temas importantes, incluindo a mensagem da cruz, a verdadeira sabedoria, que Paulo vai dizer que é loucura, e nós vamos arrazoar sobre isso aqui, e a cruz, que é loucura ou caminho de volta. Então, naquela época, a sabedoria, que é Sofia, no período do Novo Testamento, enfatizava que a inteligência e o conhecimento teórico era acima das habilidades práticas. Então, sabedoria, o conceito de sabedoria no helenístico, no conceito helenístico, era o conhecimento teórico valia mais do que as habilidades práticas. E um filósofo era um amante da sabedoria, alguém que compreendia e difundia conhecimento sobre o mundo natural e a experiência humana. Quer dizer, Paulo vai contrafactar isso aí. Paulo vai na direção mesmo com um rolo compressor e vai destruir toda essa concepção de sabedoria do período helenístico. Então, no domingo, meus amigos, foi só uma introdução, e no domingo da lição a gente tem o Evangelho da Cruz. E por que Paulo escrevia cartas? Eu achei muito interessante o que diz Rainer Maria Rilke, que escrever é quando não se pode falar nem calar, por isso a gente escreve. Foi isso, Paulo não podia falar, Paulo não podia se expressar muitas vezes, mas ele também não podia se calar. E eu achei interessante também que nas cartas de Paulo, 192 vezes ele coloca a palavra fé, irmão Edielso, Espírito 115 vezes, a cruz 110 vezes, mas Jesus Cristo, que ele diz que só iria pregar Jesus Cristo e este crucificado, ele coloca 396 vezes a palavra Jesus Cristo. Então, em Atenas, meus queridos, aí no domingo, Paulo recorreu à lógica, recorreu à ciência, Paulo recorreu à filosofia, mas ele colheu pouco fruto, não deu muito fruto toda essa ciência, filosofia, a lógica, que ele quis levar, porque os gregos utilizavam isso para se sentirem mesmo poderosos diante das outras nações. Mas Paulo, de repente, ele segue outro plano, irmão Ivanildo. E por que ele segue outro plano, meu amigo? Bem, o que é interessante quando nós analisamos, e a lição traz isso, né? Paulo ele segue um outro plano indo direto ao ponto. E trazendo uma mensagem que chocou o ego, a sabedoria, que eu digo que eles tinham, que eles buscavam sem Deus, traçando o seguinte: vou pregar o Cristo crucificado. A lição traz um ensino que eu achei muito assim, a colocação muito boa do escritor, que ele diz assim: a cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. A Bíblia nos mostra, Paulo traz isso, que um Deus soberano, grandioso e maravilhoso vem para uma condição extrema, que, como foi citado no início, não era digno nem de ser dita aquele tipo de morte, nem ser digno, não se podia nem pensar, como Cícero cita a questão da cruz, de tão horrível que era. A lição, e aí a lição traz isso. A mensagem da cruz deve ocupar o centro da nossa pregação. Paulo segue uma outra direção, objetiva, clara e muito impactante. Era o principal propósito, quando ele traz essa questão. E aí diz assim: Paulo não estava desaprovando discursos eloquentes. A lição traz isso também. Sim. A ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz.
a mensagem da cruz ela é clara, objetiva e ela é impactante. E isso faz com que o culto, o leigo, os mesmos possam sentir o mesmo impacto quando se rendem a essa mensagem, a esse Cristo. George Bernard Shaw, irmão Edielson, inclusive diz que um aforismo, ele diz que a Bíblia é um livro perigosíssimo, que escondessem a Bíblia das crianças, porque era um livro perigoso. E Paulo vem aí nos dizendo que, por que será que Bernard Shaw tinha esse conceito sobre a palavra de Deus? E Paulo vem colocar isso agora como a cruz como motivação para uma verdadeira transformação. Como eu li anteriormente, os helenos, os gregos, os helenísticos, eles para eles a sabedoria não vinha com a prática. E eu vejo assim que quando eu me encontro com a cruz, eu sofro transformação e eu tenho que praticar, não é, irmão Edielson? Porque aí na segunda-feira tem dizendo que é loucura para os que se perdem. O que o senhor tem a dizer? Essa loucura que é moria realmente uma falta de intelecto? Essa loucura que Paulo fala não é uma pessoa dependente de um médico, de alguém da medicina para ajudá-lo a se curar disso. Mas é uma loucura que ela vem da insensatez da pessoa morrer sem Deus, né? Da insensatez da pessoa não crer na mensagem da cruz que Deus trouxe para a sua própria salvação. Então essa loucura é o viver sem Deus, sem a presença de Deus na sua vida, né? Isso é a verdadeira loucura. Então, a gente vê que é uma grande insensatez, né? E essa mensagem da cruz, ela vem para nos purificar dos nossos pecados, né? Verdade. Então, para os judeus, era loucura e insensatez ali um Messias ser executado na cruz. Como a gente frisou no começo, a cruz era a morte para os piores assassinos da época, né? Tanto que quando Jesus, quando foram julgar ele para ele ser crucificado, colocaram um ladrão para que escolhesse entre Cristo e um ladrão ali, né? E as pessoas preferiram escolher o ladrão, né? Então, eu me lembro quando o pastor Bulhon ele cita no seu livro, eu lembro agora se é Conhecer Jesus é Tudo ou se é Jesus Tu És a Minha Vida, que Jesus Tu És a Minha Vida, que o ladrão, o criminoso ali na cruz, ele preferia morrer logo do que viver morrendo ali na cruz, porque quando era de dia o sol quente queimava, né? Ele ali ferido na cruz, e quando era de noite o frio gelado, então ele preferia morrer do que viver morrendo ali na cruz. Então, para os judeus era uma loucura que um Deus tivesse ali na cruz, para um Deus que se dizia salvar a humanidade estivesse morrendo ali na cruz, né? Porque eles esperavam outra coisa. Então, o nosso Deus ali foi executado e Roma também achava uma coisa louca ser executado ali, um Cristo ali na cruz também. Eu creio que é porque talvez alguns esperavam, aliás, os judeus, que Cristo viesse militarmente, como um soldado preparado mesmo, como um general, não é, para a guerra, e beligerante, para dominar o povo romano através das armas de guerra. E de repente vem um homem frágil, como nós, seres humanos, caídos, e vai morrer de uma morte horrenda. E de repente isso era salvação, como assim? Fica meio incoerente, paradoxal. Hoje a gente tem a cruz, a gente olha para a cruz e não tem vergonha da cruz. Andamos com alguns com crucifixos, como colar e etc. Mas aquela época era muita loucura Paulo dizer isso, não é? Mas a loucura aqui, como você bem disse, é porque
quem aqui não estava perecendo? Não é? Eu estava perecendo até encontrar Cristo. A salvação chega e a rejeição. E irmão Ivanildo, quem é que não está perecendo ou esteve perecendo, né? E Oscar Wilde, que é um escritor, ele disse uma frase maravilhosa, entre aspas: estamos todos na sarjeta, estamos todos perecendo, mas alguns de nós estão olhando para as estrelas. Eu vou repetir: estamos todos na sarjeta, estamos todos perecendo, mas alguns de nós estão olhando para as estrelas. Comente aí alguma coisa sobre isso. O que é que o senhor entende disso aí que Oscar Wilde diz? O senhor também estava perecendo, irmão Ivanildo? Na parte de segunda, como foi citado, né, a loucura para os que se perdem, né? O irmão falou bem. Quando o melhor de Deus, a cruz é o melhor, escancarava o pior do ser humano e o melhor de Deus. O pior do ser humano pela questão de mostrar o nível de pecado que nós, o nível de pecaminosidade da humanidade e a que ponto a que preço precisou ser pago, que preço precisou ser pago para esse resgate. E o melhor de Deus, porque, como lá está em Filipenses, ele humilhou-se a si mesmo. Ele desceu a um nível tão inferior que chocou. E mesmo com todo esse contraste, a lição nos traz na palavra que muitos, apesar de tudo isso, judeus e gentios, creram no Evangelho. A estratégia de Paulo, bem no finalzinho dessa parte de segunda aí, ela dá certo. Ela começa, digamos assim, dar certo no sentido do que ele tinha tentado no primeiro momento. Exato. Uma pregação eloquente, uma pregação de um alto nível de intelecto. Nós falamos de Paulo, um doutor da lei, né? A gente tem de logicidade, porque era isso que os gregos exatamente. pensavam. E aí, quando nós já entrando aqui na temática da terça, poder para os que são salvos, aí a ótica de quem entende a salvação é outra. Porque nós nos maravilhamos com o tamanho amor expresso na cruz. É verdade. A cruz, ela nos constrange. A morte de Cristo, ela nos constrange. Você em casa, nós, acredito que muitos aqui, já devem ter assistido vários filmes que tratam, né, como dizem, a paixão de Cristo. Mas entenda que o mais, digamos assim, o mais sangrento que nós já tenhamos assistido, não vai se aproximar do que realmente aconteceu. Realmente foi. Certo? Verdade. E nós olhamos para isso e nós vemos a grandiosidade, irmã Edielce, irmã Cida, irmãos que estão em casa, desse amor. Porque para nós é poder. Lá, já nessa parte aqui, ó, para quem anseia por sua salvação, na parte já de terça mesmo, né? O significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus, é loucura. Porque você vai buscar salvação aonde se não tem? É loucura procurar no escuro, no nada. Cristo, se ele não está lá, Cristo está nos trazendo a mensagem na cruz. E é para ela que nós temos que buscar. Mas para nós, ela é poder. E aí, o comentarista aqui, ele cita assim: a cruz, tão contrária à sabedoria humana, expõe o quanto a sabedoria humana é, na verdade, insensatez, que foi comentado. Exatamente. Certo? O verso pode ser traduzido assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que destroem a si mesmos. As pessoas, é loucura você não procurar a Cristo. A Cristo. É loucura você não aceitar essa mensagem. Não há salvação em outro lugar. É loucura achar que a salvação você conseguirá por si próprio. Não conseguirá. Em 1894, um cientista chamado Albert Michelson disse, basicamente, entre aspas, nós descobrimos todas as grandes coisas. Não há mais nada lá fora para descobrir. Tudo o que vamos fazer é ajustar nossas medições. Mas depois disso, quantas outras coisas Deus nos revelou? Então, a sabedoria humana, ela tem limites, como a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, 25. Quer dizer, o problema não é Deus. Não é Deus que é o problema. Sou eu que sou o problema, não é, irmão Edielso? É o Senhor que é o problema. É o Senhor, irmão Ivanildo, porque
a gente acha que a nossa sabedoria é suficiente e ela não é suficiente. Nós somos fracos. E é por isso que é o poder, já entrando na terça-feira, irmão Edielso, para os que são salvos. Então, o que está em jogo aqui, irmão Edielso? O que está em jogo aí é que Deus conciliou, né, com Deus, Ele conciliou com Ele mesmo, levando sobre si os nossos pecados, nos livrou da morte eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. Verdade. Né? Ou seja, certamente a palavra da cruz é loucura, né? Para os que se perdem, os que se destroem a si mesmo. Mas nós que somos salvos, não por nós mesmos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Então, para Paulo, é loucura rejeitar, né, a palavra de Deus, rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade, por meio da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela atrai as pessoas a Deus. Ela não é algo... ela atrai para a salvação e não para a destruição, como a loucura do mundo atrai para a destruição. A gente pode colocar aqui um exemplo prático, Cida. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje? 8 bilhões, né? 7 a 8 bilhões, né? Aí você vai, se você perguntar a cada uma, o que você pensa sobre a morte? O que é a morte para você? E aí, cada um vai dizer a sua ideia, né? E você vai perceber que está fora do contexto bíblico. E aí você vai e diz, olha, a morte para o Senhor Jesus que morreu na cruz, lá em João 11, ele fala que a morte é um sono e que um dia nós vamos acordar desse sono, vamos ressuscitar, vamos prestar contas a Deus. Adormecido. Muitas pessoas vão chamar você de louco. Eu sou louco na loucura de Deus. Essa é a que eu quero. Mas a loucura de vocês que acham que se morrer a alma vai estar vagando pelo espaço, o corpo está aqui no caixão, mas a alma está vagando no espaço, está em algum lugar. Essa é a loucura humana que vai levar à perdição. E tem muito, irmão Edielso e irmão Ivanildo, da questão mesmo da filosofia platônica, não é? Que tinha essa divisão entre a esfera ideal e a real, o grau da potência, do mundo sensível, e vem com com estes, eu digo até aforismos também, com estas explicações que para eles eram explicações que eram válidas, até porque a loucura aqui é a rebelião contra Deus, não é? Essa loucura é a moria, é a rebelião contra Deus, mas para quem anseia a salvação, como eu acredito que vocês anseiam, assim como eu anseio, como você que está nos assistindo anseia pela sua salvação, ela não é loucura, ela é poder de Deus. E tem uma frase muito interessante que eu coloquei, é que o problema não é a cruz, o problema é o pecador. Enquanto vivermos em rebelião contra Deus, não aceitando a graça, esta graça infinita, esta graça que é uma dádiva realmente, que é um presente, nós vamos achar a mensagem da cruz loucura. Mas se eu aceito, ela é o poder de Deus de transformador na minha vida. Porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer, meus queridos, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coaduna estes versos e reafirma o ensino de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 18 e 19. E aqui a gente fazendo um adendo, abrindo um parênteses, por que esta carta foi escrita por Paulo para o povo da igreja de Corinto? Por que ela foi escrita? Um de vocês aí pode reavivar a nossa memória, que foi estudado semana passada? A lição, ela nos trouxe que ela contrastou o que se disseminava em Corinto, né? A sabedoria. Eles estavam seguindo um rumo que muitas civilizações buscaram ao longo de séculos,
autossuficiência no quesito não precisamos de Deus. Temos exemplos de civilizações que tentaram tirar Deus do centro, de sequer colocar ele na lateral, podemos dizer assim, e fracassaram. E o quesito aqui, como foi citado, é salvação. Estamos falando de algo fundamental, decisivo para a vida de qualquer ser humano. É inútil chegarmos no final e não termos tido êxito, porque tudo que nós construímos, que nós almejamos, que nós buscamos, executamos aqui, vai passar. E nós estamos falando de um plano eterno. Então, Paulo pega todo esse ego, esse orgulho e mostra, não é por aí. E vocês vão se escandalizar com o conhecimento que vocês têm quando eu mostrar o caminho. Ele mostra a cruz. O Cristo Amém. Crucificado, trazendo esse choque de realidade. De realidade. E o que eu acho interessante, já entrando em quarta-feira, né, um Messias crucificado, é a questão de que o nosso mestre nos deu o exemplo principal de como deveríamos seguir a vida, com humildade. Ele humilha-se a si mesmo. Nós não podemos ser orgulhosos. E detalhe, o estudo, o que Paulo prega, ele não estava confrontando o conhecimento, a instrução sadia. É bom estudar, é bom você buscar. É muito bom. Estava falando sobre mas isso. sim, se ele estava indo de encontro, aliás, combatendo aquela sabedoria, aquele conhecimento que viesse a substituir ou dizer assim, não preciso da cruz, não preciso de Cristo, não preciso de um Deus. Aí isso é loucura. Ou seja, eu sou autossuficiente, não é? Tudo passa por mim. Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com estas frases clichê. Eu posso, tudo posso, depende de mim. Porque ele diz lá em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu acho interessante que Paulo antes ele diz, porque todo mundo só pega este versículo, mas antes ele diz o quê? Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. É nesse sentido que ele coloca, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, porque em mim mesmo há fraqueza, mas aquele que é mais poderoso, que vive em mim, que eu aceitei que ele vivesse em mim, ele me torna forte todos os dias. É por isso, irmão Dias, que a gente tem sempre esta dualidade, né? Do fraco, do forte, da sabedoria, da loucura. Diz aí pra gente deixa eu só fazer sobre o adendo. Messias crucificado também, na quarta-feira. Deixa eu só fazer esse adeno aqui. Em Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A loucura era colocar a lógica humana acima da lógica de Deus. Sim. Deus tem a lógica dele. Quando nós começamos a pensar, agir com a nossa lógica, quando nós começamos a dizer, vou ler a Bíblia, a palavra de Deus, e dizer, não, eu penso desse jeito. Não, você tem que pensar como a Bíblia diz. Não tem um pensamento que fala ser politicamente correto, né, no mundo hoje. Então, nós não temos que ser politicamente corretos. Agora isso, nós politicamente temos que correto. ser biblicamente corretos, né? E eu acho muito bonito o papel de Paulo aí, porque ele passa de perseguidor, não é? Quando ele sai para perseguir o povo cristão, e na estrada de Damasco ele tem aquele encontro bem real com a inteireza de Jesus Cristo, e Paulo torna-se um defensor da palavra de Deus, da mensagem da cruz. E aqui eu leio Ellen White no livro dela, Os Embaixadores, ou seja, Atos dos Apóstolos. Eu deixo aqui a recomendação deste livro, juntamente com a Escola Sabatina. E ela vai dizer algo maravilhoso aqui sobre Deus escolhendo Paulo para ser este mensageiro, este apóstolo, este grande missionário.
porque eu acho que aconteceu comigo isso, irmão Edielso, e eu creio, irmão Ivanildo, que com vocês também. Irmão Edielso já era adventista, não é? Ou veio para adventista? Nasceu em berço adventista? Não nasci em berço. Mas irmão Ivanildo veio depois, não é? Como eu também. Mas vejam que ela deixou escrito: um general morto em batalha é uma perda para seu exército, mas sua morte não fortalece o exército inimigo. Porém, quando um homem de destaque se une às forças contrárias, estas ganham uma vantagem distinta. O Senhor poderia facilmente ter matado Saulo, ela diz aqui. Assim, o poder perseguidor teria perdido muita força. No entanto, Deus não só poupou a vida de Saulo, mas o converteu, transferindo um campeão do lado inimigo para o lado de Cristo. Paulo era um orador eloquente e um crítico severo. Com um propósito firme e coragem inabalável, ele possuía as qualificações que a igreja primitiva precisava. Vocês entendem, meus amigos, quando Deus realmente escolhe, quando Deus coloca um dom e coloca uma missão, como Ele realmente prepara, como é Ele quem edifica, para poder fazer esta missão. E Paulo foi este homem. Então, esse retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da redenção. Queridos, é algo que não deve ser passado a largo. Essa mensagem é muito poderosa. E bem na sequência, irmã Cida, irmãos que estão em casa, irmã Gelson, ele lá diz mais, né? Imagine o que significou para os seres sem pecado, que conheciam e adoravam o Senhor Jesus no céu. Se para nós, que temos uma limitação de entendimento por conta do pecado, né? Nós ainda, imagina para quem não teve contato com o pecado, os seres, como a lição traz, né? Os seres sem pecados no céu, quão foi chocante e impactante. Porque a mensagem da cruz, as marcas do que aconteceu aqui vão ficar em toda a eternidade. Ele Sim. continua com essas marcas, ele Sim. vai levar essas marcas. Exatamente. Mostrando o quão insuportável, inadmissível é se afastar de Deus e pecar. O que aconteceu uma vez na história da humanidade, que estamos passando aqui, certo? E isso reforça que a sabedoria humana, né? Ela é bem diferente do poder de Deus, porque a sabedoria busca salvação fora disso. E nós buscamos em Cristo crucificado, a mensagem da cruz. O livro, Cida, O Desejado das Nações, ele expressa exatamente o que o irmão acabou de falar. Quando Jesus ele anunciou aos anjos que ele viria, os anjos se jogaram de joelhos diante de Jesus e dizem: não, Senhor, eu vou no seu lugar. Eles se voluntariaram a vir no lugar de Cristo. Mas Espírito Profecia disse que não podia ser qualquer anjo, tinha que ser o Filho de Deus, né? E aí a gente ele vê veio aí com esta missão, a missão é muito difícil de ser executada, não é? Eu mesma fico pensando se eu daria conta de tamanho sacrifício, mas ele veio com um propósito tão firme, meus queridos, que nada demoveu Cristo de fazer o que ele tinha que fazer para resgatar a todos nós. O Verbo ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. A glória é como do unigênito, né? E ele veio para que todos tivessem vida, porque na parte de quarta-feira aí, dá-se a entender alguns versículos, algumas pessoas subentendem que há predestinados para a salvação, né? Na Bíblia relata que não, né? Que todos eles, por exemplo, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus mesmo diz que não tem prazer na morte de ninguém. Não. Antes ele quer que todos nós nos convertamos e que vivamos, não é? Então, o que está faltando? Está faltando aqui na quinta-feira Cristo, que é o poder e sabedoria de Deus. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não foram chamados muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento.
foram chamados pessoas que têm o coração ensinável, que aceitem a cruz de Cristo como poder para salvar. E nós temos aqui, qual é a mensagem que esse verso traz para nós hoje, queridos amigos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de conhecimento. Ou seja, não é isso que é a questão aqui, não é, irmã Evanildo? Exatamente. E assim, a lição traz assim: a sabedoria humana é incapaz de libertar do pecado. Só Cristo, a sabedoria de Deus, pode fazê-lo. E quando eu olho para a Bíblia, eu até assim, a gente tem que ter certo cuidado. Quando vai citar, Cristo não é um personagem da Bíblia. Ele é a Bíblia diz que ele é a sabedoria de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra em si. Nós temos que até assim, eu acho que temos que analisar que os outros são personagens, pessoas que passaram. Mas Cristo, ele é a palavra em si. Ele é tudo isso aqui, ele dá a lógica, o sentido para tudo isso aqui. Ele é a sabedoria, ele é o conhecimento em Provérbios, em Salmos, ele é em Cantares e em todos os livros. Jó, em Eclesiastes. Você observa que Paulo nos traz um entendimento de que esse ser, Cristo, ele expande essa ideia de que ele não foi só uma figura, um ser, um profeta que veio, mas a sabedoria de Deus, o amor de Deus se fazendo carne e confrontando o orgulho, a imparcialidade, aliás, a parcialidade humana, trazendo tudo isso, colocando tudo isso de lado e mostrando assim: esse daqui é quem eu prego. E ele foi claro e objetivo: eu prego Cristo crucificado. Ele não quis, nada mais chamava a atenção de Paulo. A mente dele, o corpo dele estava totalmente blindado em Cristo. E eu acho que isso para nós hoje reflete algo para se pensar. Até que ponto nós estamos realmente pregando o Cristo crucificado? Ou será que neste caminho da vida cristã, nós não estamos muitas vezes, meus amigos, deixando Cristo de lado e pregando para homens, e pregando ideias de homens? Porque Paulo vai me dizer em Gálatas 1:10, que se eu estiver fazendo isso, agradando mais a homens, eu não sou servo de Cristo, não é? E, queridos, a lição é maravilhosa. Paulo aqui aponta que a sabedoria de Deus não é compatível com a sabedoria humana. A sabedoria nossa é uma sabedoria fraca, ela é finita. A sabedoria infinita é a sabedoria de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então, assim, queridos, essa lição é uma bênção. A gente tem vontade, assim, de passar a noite toda, não é? Recapitulando, arrazoando, fazendo as interferências necessárias. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. E a gente agora, nós vamos ouvir um louvor que diz muito sobre esta lição hoje, que é a mensagem da cruz. Vamos ouvir este louvor para depois nós fazermos nossas considerações finais e a oração final. Condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado aproximados, depois da cruz do Salvador.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz. Depois da cruz, eu e você tivemos o beneplácito da salvação eterna. Glórias a Deus. Meus amigos, foi uma bênção estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecida do fundo do coração por ter aceitado o meu convite. E, irmão Edielson, suas considerações finais, meu querido, por favor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero deixar para a reflexão 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, que ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmão Ivanildo, suas considerações finais, o senhor encerra, por favor, e a oração final nós vamos ficar com o irmão Edielson. Amém. É uma satisfação estar com os irmãos mais uma vez. Os irmãos de casa também é um prazer imenso estar fazendo parte dessa obra, contribuindo. E eu deixo também um verso, porque a Bíblia é maravilhosa.
Esse aqui todo mundo conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E olha que o escritor não se atreveu a usar uma palavra para descrever. Ele usa uma expressão, tal maneira, não tem como expressar, não cabe numa palavra. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a mensagem que nós pregamos é a mensagem do Cristo, que desceu a essa terra, que passou por estas ruas, né, esburacadas, desafiadoras, para pregar o amor da maneira mais sublime e maravilhosa, entregando a sua vida por cada um de nós. E eu convido você a continuar estudando a lição, porque, amados, está maravilhosa, certo? E dessa semana que vai começar, né, já começando, unidade em Cristo. Irmãos, continue, persevere. Eu sei que na corrida da semana nós somos desafiados, às vezes não dá tempo, mas dá. A mensagem do Evangelho, o estudo da lição é maravilhoso, certinho? As prioridades. Vamos ficar de joelhos para fazermos a oração final, encerrando mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, sem igual, a tua misericórdia, em que o Senhor entregou o seu único Filho, ó Deus, em sacrifício, sobremodo excelente, para que todo o que cresce nesse sacrifício fosse salvo. Mas infelizmente, ó Deus, há os loucos desse mundo que renegam a Cristo, que não aceitam a salvação vindo de um Deus que tornou homem, homem de dores, homem que passou por todas as batalhas que os seres humanos passam, para ser mais que vencedor e nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite nós estamos felizes, porque esta lição nos trouxe a cruz, o símbolo da vergonha, o símbolo de tudo, ó Deus, que não é salutar a uma pessoa de honra. Jesus passou pela cruz e nós nos sentimos envergonhados de ter o nosso Deus ter passado pela cruz para esse sacrifício, para nos salvar. Ajuda-nos nas nossas deficiências, para cada dia sermos batizados no Seu Santo Espírito, aceitarmos as Tuas verdades bíblicas e aceitarmos a mensagem da cruz e proclamar essa mensagem da cruz, assim como Paulo pregou com toda a avidez. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.